existe uma carreira de editoração lá na Escola de Comunicações e Artes da USP, e trabalho nesse mercado editorial há muito tempo, desde que me formei. Trabalhei com livros didáticos, trabalhei com livros religiosos, trabalhei com quadrinhos, estou com a Emerald desde 2013, também trabalhando com autores, mas ao invés de corrigir lá o material do 6º ano de Geografia, a gente trabalha com vocês com os artigos científicos. Tem muita semelhança, por incrível que pareça, mas tem algumas especificidades que a gente vai ver, e eu espero que isso aqui nos ajude bastante. Tá? Falar um pouquinho da Emerald, para quem não conhece, a Emerald foi fundada por professores e consultores, ali bem perto de Manchester, na Inglaterra. Um dos donos, inclusive, o proprietário da Emerald hoje, que é o professor Keith Howard, ele é da área de engenharia de mineração e dava aula. Hoje ele só tem a Emerald, né? Já está, na verdade, com uma certa idade, e aí ele quase não vai mais para a editora. E nós temos este documento, que foi assinado pela Vicky, que é a nossa CEO, onde a gente fala muito a respeito de nós mesmos, assim, da política e da visão da editora, né? Quando a gente fala de impacto de pesquisa, muita gente associa impacto com fator de impacto, que é uma métrica que a gente usa muito para medir citação, né? Mas a Emerald sempre teve como uma questão muito cara a questão do impacto real da pesquisa. Então, vocês vão ver que a apresentação, ela também está muito focada em como fazer que a nossa pesquisa, ela atinja a sociedade da maneira como você preferir, né? Seja por meio de políticas de sustentabilidade, seja por meio de mudanças nas políticas administrativas públicas, etc. e tal. Mais à frente eu vou mostrar alguns exemplos disso, tá? Então, hoje o que nós vamos ver é basicamente isso. Falei muito brevemente da Emerald, já entro nessa questão das informações sobre publicações, recursos da Emerald e tudo mais, tá? Então, todos prontos, nós vamos ver aqui na sequência, no slide, uma coisa que vocês vão encontrar muito na Emerald. Se vocês forem curiosos como eu, vão estar com uma outra janela aberta, com certeza. Se vocês digitarem lá emerald.com, no Brasil nós temos a felicidade de ter ainda o portal de periódicos da CAPES, espero que seja uma política que a gente tenha por muitas décadas ainda, e por meio desse portal nós temos acesso a esses periódicos. Se vocês entrarem na emerald.com, vão encontrar muitos artigos sobre artigos, o que é uma coisa muito legal. Se vocês olharem na esquerda aqui, eu deixo o link para esse material, e aí vocês vão ler esse texto na íntegra. Eu trouxe apenas essa imagem para a gente ver, ela está, entre aspas, pouco comentada, né? A gente não vai ler esses comentários, não é o caso, mas se a gente olhar, por exemplo, perto do título, um pouco mais abaixo tem uma flecha que desce, aí ele diz assim, the title should be the tagline for the entire study, ou seja, em português, o nosso título deveria dar uma espécie de manchete sobre o assunto, uma ideia, né? E neste caso, este artigo está mal escrito a partir do próprio título. Um dos comentários que muita gente fala é o seguinte, que os nossos títulos, os nossos textos, eles não deveriam ser misleading, do inglês, né? Lead significa liderar, quando é mislead é que está levando para o lugar errado. Infelizmente, isso acontece com todos nós, porque na hora que a gente vai escrever um artigo científico para submeter lá um journal, uma revista, as dificuldades são sempre as mesmas, né? Escrever é sempre uma arte. Eu costumo dizer sempre que se escrever fosse tão simples, todos nós estaríamos aí escrevendo Harry Potter, né, e ficando multimilionários, ficando ricos, né, com muito dinheiro no bolso, mas a verdade é que é muito difícil, né? E aí, à direita, nesse quadro, o que eu trouxe para nós são dois trechos de comentários que eu queria que a gente lesse aqui. O primeiro parágrafo diz assim, né? The thing you do not want to do is irritate the reviewer. Então, nós não queremos irritar os revisores, such that they form a poor opinion of your paper, de uma maneira que eles tenham uma opinião ruim, preconceituosa, uma opinião ruim mesmo sobre o nosso texto.
lembrando que quando a gente quer publicar em revistas internacionais, muitas vezes a gente precisa traduzir para o inglês, né? Talvez um espanhol, e aí começa a complicar um pouco a nossa vida, porque, claro, a gente fala português, na hora de escrever inglês, às vezes fica um pouco macarrônico, né? Se você não tem essa dificuldade, que bom, mas para a grande maioria de nós brasileiros é um pouco complicado mesmo, né? E aí eles seguem dizendo, no segundo trecho aqui, que o Mahid notes that bad writing often goes hand in hand with murky thinking, ou seja, essa escrita deficiente, de alguma maneira, ela vem dando mão com um pensamento murky. Murky no inglês é pouco claro, que não se entende, né? Então, o que acontece, na verdade? Eles estão dizendo aqui, by writing clearly, you are forced to clarify your understanding. Então, eles estão dizendo, tente ter uma escrita o mais objetiva possível para você também ter um pensamento claro. Nós que somos aqui estudantes de graduação, estamos na universidade ou somos docentes também, né, eu já tive de corrigir muito texto de aluno, ou de colegas mesmo, né? Às vezes você pega o texto de alguém, você começa a ler e você fala, nossa, mas tá truncado, ou tá mal estruturado, e aí você tem dificuldade de compreender o que a pessoa quer te passar, porque o texto em si está mal escrito. Inclusive, independente de ser inglês, português, espanhol, chinês, né, seja o idioma que for, ele precisa estar bem escrito para você compreender. Então, nós vamos ver na apresentação de hoje essas dicas, né, de ordem muito prática, para que a gente tenha mais sucesso e vocês, né, quando vocês forem mandar o artigo de vocês para o veículo que vocês escolherem, tá? Um comentário muito importante é que a grande maioria hoje no mundo das revistas tem o processo de revisão por pares. Esse processo de revisão ele pode ser duplamente cego, ele pode ser cego, mas com um revisor só. No nosso caso da Emerald, nós temos o processo de revisão duplo cego, ou seja, nós não sabemos quem nos revisa e os revisores também não sabem quem são os autores. Aqui nós temos um modelo bem simples sobre como seria o processo de revisão num journal, numa revista científica. À esquerda, acima, vocês conseguem ver que tudo começa com o autor, e aí depois isso é submetido a uma revista, um pouco mais ao centro aqui, e aí tem um termo aqui que é um pré-selecionar, né? Aí esse artigo cai na mão do editor-chefe da revista, e aí vocês podem ver que é um processo aqui, né? O artigo ele é selecionado sim ou não. Eu não vou entrar em muitos detalhes desse esquema, porque ele vai variar de revista para revista, mas tem uma coisa aqui que eu queria que a gente prestasse muita atenção, que é esse primeiro xizinho, que é onde a gente toma a decisão de ou rejeitar o artigo logo de cara, e aí você desce, né, essa setinha, ou você aceita o artigo para passá-lo para os pares, e aí você tem o processo de revisão por pares. Por que eu estou frisando isso, pessoal? Porque muitas revistas, inclusive nacionais ou internacionais, elas têm esses índices de rejeição muito altos, né? 60, 70, 80, 90%, muitas vezes, né? Então, é difícil mesmo da gente conseguir ser publicado. O que acontece? Então, com a grande maioria dos artigos, eles são desk rejected, é a expressão que a gente usa, né? Então, ele cai na mesa do editor e, em questão de alguns minutos, dias, esse artigo, ele é rejeitado. Nós queremos evitar isso. Nós queremos ser desk accepted. Queremos ser aceitos para o processo de revisão. Então, em termos práticos, queremos entrar nos 10%, 20%, 30% que serão publicados, né? Então, a gente quer entrar nessa setinha que vai à direita, depois a gente passa pelos revisores, aí depois tem um balãozinho aqui de revisar e sugerir decisão, isso volta para o editor da revista, e aí a gente quer continuar no processo quando ele volta para a esquerda novamente e volta para os autores. E aí a gente fica nesse ciclo por um tempo, até que finalmente o artigo seja publicado lá no finalzinho, tá? Então, um pouquinho mais adiante, a gente vai ver algumas dicas sobre como ter esse sucesso, né? Como não ficar nos 80%, 90% e buscar entrar nesses 10%, 20% que serão publicados, né?
Se vocês, de novo, entrarem no emerald.com e buscarem esse texto aqui, vocês vão encontrar o Join in a Conversation, que é, na verdade, um editorial que foi publicado já há alguns anos numa revista chamada European Journal of Marketing. Existem várias revistas de referência na área de marketing, muitas delas, inclusive, dos Estados Unidos, mas na Europa, o European Journal of Marketing é uma das grandes referências, e ela é publicada pela Emerald. E aqui a gente tem conselhos dos editores desse journal para a gente ter mais sucesso na publicação dessa revista. E olha só que interessante, eles dizem assim, né, que os congressos, é o primeiro ponto, nos dão uma maneira muito efetiva de participar do scholarly conversation. E aqui eu preciso comentar o seguinte, quando a gente fala de conferências, congressos, não precisa ser necessariamente um super congresso, né? Pode ser, lógico, eu quero ir para o maior congresso de referência europeu, tudo bem, né? Mas o que nós estamos fazendo agora é um encontro, né? Eu me lembro que uma vez eu conheci um rapaz que tinha feito doutorado, eu acho, sanduíche em algum lugar, e ele dizia assim, André, onde eu fui, nós tínhamos pequenos seminários todas as semanas, e às vezes tinha lá meia dúzia de pessoas que vinham ver minha apresentação. Só que às vezes, nessa meia dúzia tinha lá a editora de uma revista, um autor da revista, então a qualidade do feedback era bom, e aí eu tratava de modificar o meu material e depois mandava para uma revista, né? Então, só para a gente ter muito claro que participar do diálogo científico não tem que ser algo super distante, né? Ele está acontecendo ao que nós estamos fazendo agora, né? E aí, avançando para o segundo ponto, olha que interessante, nesses eventos, nós temos os recent developments, né, que é o que está marcado aqui. O que é isso? São as últimas novidades. E aí eles comparam isso com artigos que foram publicados hoje, só que tudo aquilo que a gente está lendo hoje, ele foi escrito talvez 6, 12 meses antes, foi pesquisado talvez 24 meses antes, né, então está, entre aspas, atrasado, digamos assim, né. Por que isso é importante? Uma vez um grupo de pesquisa mandou um e-mail para a gente, né, falou, André, a gente quer saber o que vai ser publicado, né? Eu falei, olha, 2 dicas. Primeiro, você pode entrar lá no site da Emerald e pegar as chamadas de trabalho, né, e aí são os temas da moda, digamos assim, o que a gente chama de hot topics, ou você pode oferecer o seu serviço de revisão para algum journal da Emerald, porque você vai contribuir com a revista, contribuir com a área, e você vai ficar sabendo daquilo que vai ser publicado, né? Então, é uma maneira de, entre aspas, você acessar o futuro, porque você está lendo aquilo que vai ser publicado daqui 3 meses, 6 meses, 12 meses, dependendo, claro, da área, da revista e da qualidade do paper, né? Então, avançando aqui para o terceiro ponto, eles dizem, então, por exemplo, mire 2 ou 3 congressos na sua área, em sequência, para conhecer pessoalmente as pessoas, né? Isso é muito importante, porque isso nos permite participar das discussões formais e informais, que é justamente o último ponto aqui. Eu sempre brinco com o pessoal, né? Eu digo assim, gente, tem essa expressão consagrada, né? Quando a gente fala de revisão por pares, que é o tal do peer review, né? Que é o par. Mas tão importante quanto peer review é o beer review, que seria uma espécie de revisão com cerveja, né? Mas qual que é a brincadeira aqui? Que tão importante quanto a revisão por par é a revisão no bar, né? Então, nos encontros, nós temos as oportunidades de coffee break, às vezes um coquetel, se é um evento muito chique, às vezes tem um jantar, né? Mas são oportunidades que a gente tem justamente para conhecer os nossos colegas, autores que já foram publicados. Se você está num evento como esse, falando fisicamente agora, né, não virtualmente por causa da pandemia, às vezes do seu lado tem um editor de uma revista, alguém com mais experiência, e você com certeza vai estar com o seu material ali para apresentar. De repente vale a pena você pedir uma opinião, né, e aí você vai conhecendo cada vez mais e participando desse diálogo científico. Só para ilustrar um pouquinho, existem, de fato, eventos que juntam álcool com pesquisa, tá, pessoal? Então, por exemplo, o Pints of Science, ele é um evento internacional, ele tem uma edição brasileira também, as pessoas se juntam
para beber um pouco, mas também falar sobre pesquisa científica, tá bom? Esse evento acontece, pelo menos acontecia em 87 cidades no Brasil inteiro, só para fechar essa sugestão aqui. Se a gente avançar um pouco mais nessa questão do Johnny na conversation, vocês vão ver que é muito importante a gente saber qual é o tipo de audiência, né, que a gente quer atingir, que é a palavra que está grifada ali. Na Emerald, obviamente, nós temos muitas revistas para acadêmicos, pesquisadores, como nós aqui, mas muitas revistas também são lidas por esse outro grupo de pessoas que está marcado aqui, que são os practitioners, consultants, são executivos do mercado, né? Inclusive, uma vez eu estava com um professor aqui do Brasil, de um mestrado profissional, e aí ele dizia assim, André, eu tenho aqui muitos estudantes que vão se graduar, e eles querem publicar um artigo, mas nem todos eles querem escrever 12 mil palavras e publicar numa revista de quartil 1, né, super indexada. Alguns aqui querem ir para uma revista que seja um pouco mais, digamos assim, low profile, né? Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver revistas que pedem um número um pouco menor de palavras, que muitas delas, inclusive, também estão indexadas, né, em ferramentas aí como Web of Science, Scopus, mas também são lidas por muitos consultores do mercado. A grande maioria, inclusive, aqui são revistas para executivos, diretores de empresa, e também muitos profissionais de RH, né? Então, vale a pena você dar uma olhada nisso. Seguindo um pouco ainda nesse texto, né, pensando que a gente quer publicar um artigo numa boa revista de referência, pela qual você tem interesse, né, qual que é a recomendação que esses editores nos dão? Aí eles dizem aqui no primeiro parágrafo. Então, finalmente, tente encontrar 2 exemplos do seu tipo de artigo no seu target journal, na revista que você escolheu, né? Esses exemplos, né, que você vai citar não precisam necessariamente ser sobre o mesmo tema, mas eles mostram, por exemplo, o mesmo método, como você desenvolveu isso, a mesma estrutura, o tipo de argumentação, né? Por que isso é importante? É uma maneira, na verdade, também, de você dizer ao editor da revista, olha, eu li a sua revista, desejo publicar aqui, né, inclusive estou citando esses outros autores porque quero agregar esse ponto de vista, essa novidade, aquilo que a revista já havia publicado anteriormente, né? Então, essa é a ideia. Um pouco mais abaixo, aqui é basicamente uma recomendação sobre como citar os outros autores, né? Então, evitar, ou melhor, utilizar palavras aqui como complement, build on, synthesize, que são palavras positivas, né? Estou complementando, agregando, citando, e evitar frases como omitted, né? Os autores omitiram, ou falharam, esqueceram. Eu acho que aqui no Brasil, pelo menos pela experiência que eu tenho, a gente dificilmente cita os autores dessa maneira, mas é sempre bom ter cuidado. Eu tive num evento, ou em vários eventos, né, recentemente, uma coisa que eu tenho escutado muito é o seguinte, gente, o João vai lá e manda o artigo dele para uma revista A, aí a revista A rejeita, né, ele sofre aquilo que eu estava falando para vocês de desk rejection, nem entra para o processo de revisão. Aí ele pega esse mesmo artigo e manda para a revista B, mas ele não faz nenhuma melhoria, não endereça os comentários da revista. Aí o que tem acontecido muitas vezes é que este artigo, embora tenha sido enviado para uma outra revista, ele cai nas mãos do mesmo revisor, né? Pode não parecer, mas dependendo da área na qual nós estamos, não existem muita gente, não tem muita gente. Então, tome muito cuidado, às vezes o ambiente no qual a gente está, ele é restrito, né? São poucos profissionais, professores, pesquisadores, e a chance de você cair nas mãos do mesmo revisor é relativamente alta. Então, sempre que você for fazer uma resubmissão, seja para a mesma revista, né, ou para uma revista similar, sempre tente endereçar os comentários dos pares para que você tenha sempre uma boa experiência na sequência, tá bom? Ainda dentro dessa questão da submissão, da escolha das revistas, eu deixo para vocês 2 imagens e 2 links para que vocês estejam informados sobre
essa questão das revistas predatórias, né? Inclusive, a gente fez um webinar essa semana em espanhol, né, aqui para a comunidade latino-americana, para falar desse assunto. Vou falar da primeira imagem, que é esse tal de Fake Cancer Study. Um professor dos Estados Unidos, ele inventou um paper totalmente falso, ele trocou o nome dele, inventou os resultados e mandou isso daí para um punhado de revistas mundo afora. Desse punhado de revistas, essas 157 disseram, nossa, material maravilhoso, vamos publicar. E muitas delas nem sequer tinham um processo de revisão. Já aconteceu comigo, imagino que aconteça com vários de vocês, de receberem convites para publicar em algumas revistas que vocês nunca ouviram falar. Não quero dizer para vocês não mandarem um artigo, mas deem uma olhada antes, né? Verifiquem se a revista é idônea mesmo. Eu já recebi convite de revistas pirata, né? Então, eram revistas que pirateavam a revista original, e a revista original, sim, muito boa, de qualidade, internacional, indexada e tal, mas existem revistas que estão pirateando outras, então, tomar um pouco de cuidado com isso. E aqui, no segundo exemplo, que é o escândalo do Sokal, que é o sobrenome do físico que fez essa brincadeira, o que ele queria provar, né? Ele inventou um artigo, um monte de nonsense, né, que é a expressão que eles usaram ali, que se chama justamente esse Transgressing the Boundaries Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. O que ele queria provar com isso? Que muitas revistas estavam publicando blá, 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 que não fazia sentido nenhum. Então, ele escreveu um texto assim, com verbetes bem complicados, bem difíceis, mandou isso para um journal, e esse journal publicou esse material. E aí, depois, ele publicou uma carta dizendo, olha, o artigo não faz sentido nenhum, eu inventei tudo aquilo, e mesmo assim foi publicado nessa revista, né? Então, só alertá-los em relação a isso. Infelizmente, nós temos revistas ruins também no mercado, e aí, lógico, a gente não quer jogar todo o nosso trabalho de pesquisa, esforço de anos e reputação das nossas universidades, né, nas mãos de algumas revistas que, infelizmente, fazem isso. Então, deixo aqui o link para que você possa dar uma olhadinha depois. Voltando a todo esse processo de escolha de boas revistas, pensar na submissão, deixo aqui essa recomendação sobre como evitar o desk rejection. Muitos artigos são rejeitados porque nem seguem as exigências das revistas, então eles nem entram no processo de revisão. Eu criei essa recomendação aqui de ler as revistas, conhecer os seus autores, artigos, editor, talvez, e finalmente publicar nessas revistas, porque no Brasil e no mundo todo, de maneira geral, nós somos pressionados a publicar, né? É o veículo pelo qual a gente manifesta a nossa pesquisa. E muitas vezes, muita gente me pergunta, puxa, André, eu tenho um artigo, preciso publicar numa revista com fator de impacto, de tal critério, né? Mas muitas vezes nós nem sequer lemos essas revistas, né? E para a gente ter sucesso e publicar nelas, é muito importante que nós as conheçamos. Então, por isso eu coloco ler, conhecer, publicar, seria o processo natural, né? E não preciso publicar, logo busco aqui uma e mando para lá. Então, é preciso todo um trabalho para que a gente tenha sucesso, né? Uma vez que a gente fez isso, nós, por exemplo, conversamos com o nosso orientador, né, a gente sentou com ele, discutiu quais são os veículos, a gente escolhe uma revista, faz a submissão, e aí a gente recebe um pedido de revisão. A gente diz que isso é um excelente sinal. Como eu falei para vocês, nós não fomos desk rejected, nós fomos desk accepted. Então, a gente está no processo de revisão, dentro do ciclo de publicação. A ideia é que a gente seja publicado, né? E aqui o ponto 3, mesmo que os comentários sejam muito duros, nunca os tome pessoalmente, né? E lembrando que os comentários, eles são muitas vezes em inglês, e o inglês é um idioma extremamente objetivo, né? E quando a gente quer publicar um artigo, é quase como o nosso filho. Então, todo tipo de comentário que a gente lê, em geral, dói bastante, né? E aqui eu deixo no final uma recomendação de um autor para a gente saber lidar com isso, né? E aí o comentário diz o seguinte: um autor da Emerald
costuma deixar de lado o seu artigo com os comentários por uma semana, para que a sua pressão arterial volte à normalidade. Então, gente, duas questões muito importantes. Primeiro, ficar chateado com os comentários é normal, faz parte, mas número dois, na medida do possível, nunca responda os comentários com a cabeça quente, né? É sempre importante você dar um tempo. Muita gente fala que vai tomar um chá de camomila, né, ler os comentários, tem vontade de assassinar os revisores, mas não vai fazer isso, né? Eu me lembro que eu tive uma vez num congresso, e uma professora, isso foi muito interessante, ela disse que ela estava voltando para a sala dela, na faculdade, e aí já estava lá uma aluna do doutorado, e ela estava respondendo os comentários, né, dos pares. E aí a aluna dela, estudante de doutorado, estava furiosa, e aí essa professora, né, chegou mais perto e falou: o que você está fazendo? Ela: estou respondendo. Aí a professora foi ler os comentários e falou: olha, não responda dessa maneira. Primeiro, a gente tem que agradecer os comentários, e cada revisor tinha enviado 15 páginas de comentários. E ela tinha as páginas, né, ela mostrava para a gente. E ela disse: olha, a gente precisa agradecer, porque cada um investiu aqui horas de trabalho, a gente agradece. E aí ela disse uma coisa muito interessante, né? Ela falou: o revisor 1 entendeu o artigo e está nos ajudando, embora os comentários sejam muito incisivos, mas realmente são importantes, e o artigo vai melhorar bastante. E o revisor 2 não entendeu nada, então a gente não vai adotar quase nada daquilo que ele está recomendando. Agora, lógico, né, essa professora muito experiente, com muitos anos de carreira, inclusive editora de uma revista inglesa. E para nós que estamos aí começando, é difícil, né, da gente ter esse equilíbrio. Então, na medida do possível, uma das outras dicas que a gente dá é que você possa escrever o seu artigo, talvez com o seu orientador, alguém com mais experiência, um colega que você fez durante essa sua jornada acadêmica, né, para você ter também esse amparo, essa experiência do seu lado. Isso pode te ajudar bastante também, tá? Eu vou avançando aqui, então, para os 10 conselhos para um artigo de qualidade, e aí a gente vai ver a tela mais importante de hoje, comento isso, depois vou para a parte final, e a gente abre para as perguntas e respostas, que eu acho que é uma parte muito importante, né? Então, o que essas revistas de qualidade buscam, né? O que os editores e revisores buscam nesses casos? Nós temos aqui 10 itens, que são todos eles muito importantes. O primeiro item é, de fato, o mais importante, não que os outros não sejam, mas ele tem um certo destaque, que é a tal da originalidade. Em português, a gente costuma falar de contribuição, né? Então, o que é novo aqui? Você, enquanto autor, vai saber qual que é a sua contribuição, né, no seu artigo. É um método, são resultados novos que você traz. Isso é muito importante que você mencione, que você destaque. Se você entrar, de novo, lá no emerald.com, você vai ver que a Emerald tem o tal do resumo estruturado. Aquela caixinha, né, do abstract, no nosso caso, ela é subdividida. O último item é o originality. É onde você tem que colocar a contribuição do seu material, tá? Para muitas revistas internacionais, eles vão te pedir isso na tal da cover letter, que é a tal da carta de apresentação, onde você se apresenta, fala quem são os autores, né? Eu sou o André, lá da Universidade de São Paulo, área da ciência da informação. Aí você se apresenta e coloca lá a originalidade do seu material, tá? Avançando para o segundo ponto, eu sempre faço uma comparação dessa questão da relevância com uma conversa de bar sobre futebol, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar a ajuda do Vandoir de novo. Ô, Vandoir, qual que é o seu time de coração, time de futebol? É o maior do Sul, o Grêmio. Maior? O Grêmio. Tá. Eu vou pedir para o pessoal do chat colocar os times deles, aí depois a gente volta para esse assunto, mas vamos lá. Eu imagino que no Sul deva haver um embate muito grande entre gremistas e colorados, né? Digamos que a gente esteja nessa discussão na nossa revista científica sobre futebol, né? E caso eu queira, né, entrar nessa discussão, o que eu deveria fazer? Ao invés de chegar aqui e tentar publicar, né, qualquer opinião minha sobre o futebol
do sul do Brasil, talvez eu queira, primeiro, entrar nesse bar, né, na nossa discussão aqui. 2, ouvir o ponto de vista de vocês. 3, saber os critérios, né, pelos quais vocês julgam qual time é melhor que o outro. Se é quantidade de títulos, títulos nacionais, títulos regionais, títulos internacionais, né? E daí eu vou finalmente trazer a minha opinião, escrever o meu artigo científico e tentar publicar ele nessa nossa conversa de bar aqui. Então, voltando ao ponto 2 aqui, quando a gente quer enviar um manuscrito para uma revista, nós precisamos, obviamente, ser relevantes ao assunto que aquela revista trata e estender, né, o conhecimento que é travado ali, conhecer os métodos pelos quais os autores publicam ali. Por exemplo, né, se eu digo que o Grêmio ou o Internacional é o melhor time do Sul, segundo qual critério? Né, segundo qual método? Né? Então, tudo isso é importante, e aí eu volto a frisar aquilo que eu falei alguns slides antes, né? Ler as revistas, conhecê-las, é um passo muito importante para a gente ter sucesso nessa hora de ser desk accepted, né? O terceiro ponto tem a ver com a metodologia, né? As suas conclusões são válidas, são objetivas, cada um de vocês vai usar aí um método quantitativo, qualitativo, os dois, há diversos métodos para chegar nos objetivos de publicação que vocês têm, mas é importante utilizar os métodos apropriados e utilizá-los bem, né? Então, essa é a ideia aqui, que o seu método seja robusto para aquilo que você quer provar, né? Os próximos pontos, que são redação e argumentação, eles têm a ver com a qualidade do texto, né? Aquilo que eu estava falando para vocês naquela primeira imagem, sobre não irritar os revisores, né? Então, redação. O seu texto se comunica bem, está bem escrito. A gente, quando tem aula de redação na escola, a gente aprende coesão e coerência, né? Não deixar buracos entre os parágrafos, ligar tudo sempre que possível, e que a sua argumentação tenha uma construção, uma lógica, né, que faça sentido para as pessoas, aquilo que eu estava mencionando no começo, né, que o seu revisor tenha prazer em ler o seu texto, que tudo seja o mais simples possível, né. O próximo ponto são as implicações teóricas e implicações práticas. Esse e daí que vocês estão lendo aí é um so what na apresentação que vem da Inglaterra, né. Então, para que serve essa pergunta do e daí? É para nos ajudar a pensar o seguinte: quais são as implicações para a teoria? Quais são as possíveis implicações para a prática? E, lógico, qual que é a bendita da contribuição, né? O que a gente está trazendo de novidade aqui nesse nosso artigo? Então, são todas perguntas para nos ajudarem a pensar sobre os impactos que a gente tem na teoria, né, na prática, e, lógico, a contribuição do nosso artigo. Tá? O próximo ponto seriam as referências recentes e relevantes. Esse é um tema, é uma questão muito polêmica, gente, porque dependendo da área, recente é 6 meses, dependendo da outra área, 12 meses, anos, e aí muita gente vai falar, puxa, André, mas eu queria citar um autor seminal, né, fulano publicou, sei lá, 5, 10 anos atrás, acho que é importante citá-lo. E por isso que tem essa outra palavra aqui, junto com recentes, está relevante, né? Então, se o autor que você deseja citar, ele é relevante para o seu texto, cite-o, né? Ele não tem que necessariamente ser novo para você citá-lo, né? Ele tem que ser importante também, né? Mas eu me lembro que eu tive uma vez numa discussão, um outro painel com vários editores de revistas, aí uma professora comentou assim, né? Cite o seu autor de 5, 10 anos atrás, né? Mas possivelmente outros autores também o citaram nesses últimos 5, 10 anos, né? E talvez você queira citar um deles, porque provavelmente alguém deve ter sido relevante também para essa área, para esse assunto. Então, muita gente recomenda aquela tal da revisão sistemática de literatura, né, para você saber quem são os principais autores numa determinada área, para que você possa citá-los todos, né, e não perder aí esse fio da meada, tá?
Junto com essa questão das referências, vem justamente essa internacionalidade, que é muito importante. Eu vou até contar um caso nosso do Brasil dentro da Emerald. Em 2015, se não me falha a memória, nós tivemos um acréscimo de submissões para uma determinada área da Emerald, e aí uma colega minha estava me falando isso, uma colega inglesa, e aí eu falei, e quantos brasileiros foram publicados, né? Ela disse, nenhum. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu, né? Aí ela disse, André, o inglês era deficiente, mas as referências eram só do Brasil, né? Gente, eu não estou falando para a gente não citar referências do Brasil, tá? Não é isso. Mas, lógico, essas revistas internacionais, elas citam brasileiros, argentinos, italianos, chineses, americanos, holandeses, citam gente do mundo inteiro, né? Então, se a gente quer publicar num desses veículos, nós também precisamos citar essas principais referências mundiais, que, como eu disse antes, é uma das maneiras da gente dizer para esses editores que a gente está antenado com o que está acontecendo no mundo afora. Tá? Aí tem o penúltimo ponto, que é a aderência ao escopo editorial e objetivos da revista. As boas revistas, inclusive nacionais, todas elas têm uma página que é o tal do Aims and Scope, Objetivos de Publicação, né, onde você consegue ver uma diretriz geral sobre o que a revista publica. Tá? Sempre é importante você ler isso daí, e depois, geralmente, tem uma guia para autor, que é onde você tem informações mais técnicas, né, estilo de citação, quantidade de palavras, sempre veja isso antes de você fazer a citação. Inclusive, me lembrei de um caso importante, eu estava fazendo uma apresentação com o editor de uma revista, lá no Caribe, e aí ele disse assim, André, eu já recebi artigos que ultrapassavam o limite de palavras. E uma vez os autores mandaram na cover letter, na carta de apresentação, as razões pelas quais eles não conseguiram chegar no limite. E aí tudo bem, eu autorizei, porque o artigo era bom, era interessante, e aí a gente publicou esse artigo que excedia o limite. Né? Então, para a gente ver que nem tudo é tão, às vezes, como que eu posso dizer, tão rígido assim. Né? Existe sempre um diálogo, lógico, o limite ali, eu acho que eram 10 mil palavras, e o pessoal tinha mandado 11 mil, eu tinha mandado 20 mil, né? Mas existe sempre um diálogo, e é sempre importante a gente ter isso em mente quando a gente está fazendo uma submissão, tá? E aí, o último ponto é um bom título, boas palavras-chave e um resumo bem escrito. Eu sempre recomendo muito que vocês conversem com os orientadores, e, em muitos casos, com a biblioteca, né? O pessoal de biblioteconomia é muito bom para essa questão de busca, referências, eles sabem como a gente pode selecionar palavras-chave, existe a questão de tesauro, né? Para muitas áreas você precisa utilizar determinadas palavras, você não pode ficar intercambiando, porque senão você muda, inclusive, o sentido, né? Então, é uma recomendação também que a gente costuma fazer, tá? Nossa, eu já falei bastante, gente. Deixa eu avançar, porque daí eu queria ouvir as perguntas. Nesse finalzinho, eu vou deixar basicamente links para que vocês possam acessar, tá? Então, aqui, como colaborar na escrita científica, se você quiser, só fazer clique aqui, daí você é levado para o site da Emerald. No nosso site também tem muita promoção da pesquisa de vocês. Então, gente que escreve sobre o futuro do trabalho, aqui a gente tem a hashtag Black Lives Matter. Uma outra questão muito importante para a gente é a igualdade de gêneros, né? Hoje na Emerald, por exemplo, os homens conseguem tirar uma licença paternidade equivalente das mulheres, salários iguais. Então, tem todas essas questões que para nós são muito caras. A Emerald tem trabalhado muito fortemente com as Nações Unidas em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, se você publicou com a gente recentemente e quer promover o seu trabalho de alguma maneira, me avisa, a gente vai ter o maior prazer em fazer isso, tá? No YouTube, eu deixo o link para vocês verem outras apresentações similares a essa, tá? E aqui, finalmente, chego no final. Então, a gente viu, né, um pouquinho sobre a Emerald, essas dicas para publicar. Eu sei que em 1h30 a gente não vai esgotar tudo isso,
né? Mas caso vocês tenham qualquer dúvida, me escrevam, eu sempre estou online, pode ser que eu demore um pouco, às vezes, mas eu sempre respondo, tá? E deixo aqui o meu e-mail e os contatos do pessoal do Brasil, caso vocês precisem de qualquer ajuda da Emerald, tá? E aí eu vou retornar a palavra para o Vandoir, caso a gente tenha algumas perguntas, para a gente também conversar um pouquinho, tá bem? Obrigado, pessoal. Muito bem, André. Enfim, eu sempre gosto de ouvir, porque a gente sempre aprende, né, sobre o que a gente tem a melhorar, porque a gente sempre tem algo a melhorar, que nem tu falou. Tem alguns pontos que nem que tu falaste sobre as contribuições, enfim, que ter alguém experiente do nosso lado, né, eu senti muito isso quando iniciei a trajetória, fui começar a tentar escrever o meu primeiro trabalho, ter pessoas experientes do lado que liam que liam o trabalho, que faziam contribuições, enfim, eu acho que isso é muito importante, que nem tu falou. Também o portal de periódicos, né, que, enfim, na nossa instituição a gente tem, os colegas que são de outras instituições estão participando também devem ter, como a gente tem que usar e explorar ele, porque essa é a porta para o mundo, né, que a gente falou, saber o que está sendo publicado no mundo, como é que a gente vai ter acesso a todas essas publicações, saber o que está sendo publicado de novo na nossa área, enfim, são coisas muito pontuais que a gente sempre precisa reforçar, né, para que a gente possa melhorar como autor, enfim. Eu, enfim, tenho uma questão que eu não sei se tem mais algo a contribuir. Para quem está começando a escrever o seu primeiro paper, enfim, é acostumado a escrever em português, eu sei que tu falou sobre a revisão, escrever em bom inglês, algumas questões, não sei se tu tem mais alguma contribuição. Depois já tem perguntas aqui que eu vou fazendo. E quem tiver perguntas, quiser depois abrir o microfone ou quiser ir colocando no chat, também eu posso fazer aqui. Obrigado, Vandoir. Sobre alguma dica adicional, né, para quem está começando, eu tive uma conversa uma vez com o autor da Emerald, e aí eu perguntei para ele, eu falei, você escreve seus artigos em português ou em inglês? Porque cada um tem um método muito próprio, né? Aí ele falou, André, o meu inglês ele é ruim. Ele falou desse jeito. Mas, como eu leio tudo em inglês, se eu tiver de traduzir as palavras para o português e depois pedir para alguém traduzir de volta para o inglês de novo, se a pessoa não for muito conhecedora dos termos científicos da minha área, vai ficar tudo ruim. Então, eu vou ter um trabalho em dobro. Então, eu prefiro escrever no inglês macarrone, né, e pedir para a pessoa fazer uma tradução técnica, né, e aí ele vê vantagem nisso em termos de tempo e acho que até mesmo para serviço, porque aí ao invés dele pagar a tradução, ele paga uma revisão técnica. Mas eu não quero dizer que todo mundo tem que fazer isso, tá? Porque cada um sabe o limite, né? E até onde tem que ir. Eu vi que alguém tinha perguntado aqui sobre revisores, eu deixei um link na janela de chat, tá? Para vocês entrarem no site da Emerald, tem várias dicas lá sobre como ser revisor de periódico, né? Critérios, ajudas, tá? Até lembrei de um caso bem engraçado. Uma vez eu perguntei para uma colega lá na Inglaterra, falei, qual foi a maior quantidade de revisões que você já viu num artigo? Ela falou 11 vezes. Eu falei, Jesus, por que 11? Aí ela me contou uma coisa muito engraçada. Ela falou assim, os revisores queriam publicar o artigo. Só que toda vez que eles mandavam um comentário, um dos autores se recusava a endereçar um dos pontos. E aí os revisores mandavam de novo, olha, legal, mas está faltando aquele, está faltando aquele. E eles ficaram por 11 vezes pedindo para os autores comentarem o ponto, e eles se negavam. Até que chegou um ponto, eles falaram, olha, a gente tem interesse, a gente quer publicar, mas os autores não ajudam. Aí eles cessaram com o processo de revisão e disseram, olha, obrigado, mas a gente precisava que você tratasse esse assunto, mas você está ignorando nossos comentários. Engraçado isso, né? Porque, em geral, a gente acha que os revisores são gente má, não é verdade. Então, tem de tudo, já ouvi de tudo já. Muito bom. A Joana, ela está perguntando se escrever um artigo com autores que já tenham trabalhos publicados, talvez que nem o caso que a gente citou, enfim, tu citou,
de estar publicando com o seu orientador, que tenha mais publicações, que já tenha mais trabalhos publicados, isso tem alguma pesa, tem alguma diferença, isso é avaliado? No nosso caso, na Emerald, tudo é cego, né? Então, ninguém sabe quem escreveu. Agora, se você, na hora de fazer a redação, tem alguém com mais experiência te ajudando nisso, com certeza isso vai influenciar no resultado final da qualidade do seu artigo, né? Por exemplo, naquele caso que eu estava comentando, a coautora, no caso, é uma professora inglesa, ela é editora-chefe de uma das maiores revistas de referência na área dela, e ela estava ajudando a aluna dela a como tratar os pares durante o processo de arbitragem, né, da publicação. Isso tudo faz muita diferença, em comparação a você redigir um artigo sozinho. Lógico, todo mundo pode escrever sozinho, publicar sozinho, eu não estou dizendo que não deve, mas eu tenho entendido que é uma dica importante. Eu sei que muita gente, por exemplo, na Colômbia, coautora com autores espanhóis para publicar em revistas da Espanha. Cada um tem uma estratégia. Mas eu já tive numa sessão de um professor dos Estados Unidos, eu não sei se isso é verdade apenas na universidade dele, porque lá é muito, cada universidade tem um critério muito próprio, né? Ele diz assim, eu não coautoro com ninguém, porque se eu publicar, eu tenho que dividir a pontuação por 2, 3, 4, mas aí é uma realidade dele, né? Então ele fala, eu escrevo sozinho, só que ele era um professor ultra sênior, mega sênior, da maior revista dos Estados Unidos, então assim, ele tem muita experiência, muito conhecimento, e muita qualidade de pesquisa, né? Então, lógico, acho que para ele talvez seja um pouco mais tranquilo de falar isso, né? Mas, em geral, sim, ajuda, claro, todo tipo de experiência sempre é bem-vinda. Indo nessa linha que a Luana perguntou antes sobre a questão de material para editores, eu conheço alguns portais, enfim, algumas bases que têm sites que até ajudam, tu coloca lá o título, as palavras-chave de um resumo, e elas sugerem algumas revistas mais adequadas. A Emerald tem algum serviço desses? É uma espécie de Journal Finder, né? Isso. Eu já pedi isso dentro da Emerald várias vezes. Eu não sei se a gente vai desenvolver uma ferramenta dessa, né? Mas existe uma maneira de você fazer isso que é muito fácil. Se você pegar as palavras-chave do seu artigo, né, as 3, 4, 5, e colocar lá no emerald.com e fizer uma busca, vão voltar artigos que tem a ver com o seu assunto. O indicado é você publicar em uma daquelas revistas, né, onde aqueles artigos foram publicados anteriormente. Não tem muito segredo. O que essas ferramentas fazem é justamente um match disso tudo, né? Então, é o que eu sugiro em geral. Até lembrei de um outro caso, pessoal. Eu tive uma vez no Caribe de novo, e aí um professor, depois de uma sessão como essa, ele veio falar comigo, ele falou, André, eu tenho um artigo sobre igreja. Eu preciso de uma revista que fale sobre igreja. Eu falei, professor, não tenho revista sobre igreja. Aí a gente leu o artigo e tal, e eu muito respeitosamente, né, falei, olha, professor, caso seja possível, entendo que esse artigo a gente poderia dar um foco diferente, né, e tratar sobre o ponto de vista da estratégia. Dentro de estratégia tem a questão de liderança, né, leadership, a gente tem muitas revistas nessa área, e aí a gente poderia colocar como se fosse um nicho eclesiástico, que aí eu acho que, né, traz um chamariz interessante. E aí ele falou, puxa, tem tudo a ver, vou fazer essa adaptação e tal. Aí ele fez isso e mandou para uma revista da Emerald. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente, por exemplo, que fala assim, André, eu sou da área da saúde, né? Mas vocês não são uma editora da área da saúde. Não somos. Mas se você quiser coisas de gestão de saúde, nós temos, né? Que é uma área muito forte na Emerald. Então, dependendo da maneira como o seu artigo está enfocado, é possível que você também publique em alguma revista que a gente tem, né? Então, tudo isso também faz diferença. Eu não estou te ouvindo. Agora sim. A Juliane, ela fez uma pergunta ainda relacionada àquela questão das revistas predatórias, que a gente tem que estar atento, ela comentou.
para esses convites de publicação. Ela disse, teria mais alguma dica sobre como a gente pode avaliar isso no caso de revistas internacionais, que talvez a gente não conheça, enfim, talvez aqui no país conheça algumas revistas que tenham esse perfil, mas como alcance internacional também a gente busca. Existem algumas bases que são internacionalmente conhecidas e são consagradas, né? As duas principais são a Web of Science, que é da Clarivate, a empresa se chama Clarivate, a Web of Science é uma grande base de dados, e é de lá que você tira o fator de impacto. A segunda base, que a gente também usa bastante, é Scopus, que é de uma empresa chamada Elsevier, que é uma editora também. E da Scopus você tem o SiteScore, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas é como se fosse um fator de impacto do Scopus. Essas são as grandes duas bases de referência. Um professor uma vez me disse, falou assim, André, se você entrar no Google e colocar lá fator de impacto, impact factor, você vai ver que tem centenas de sites falsos que se dizem bases de dados e eles colocam lá fator de impacto de revista e tal. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, tá? As grandes duas bases de referência são essas. No Brasil, eu sei que nós temos também algumas outras, Cielo, muita gente considera Latindex, Redalic, mas aí você precisa falar com o seu grupo de pesquisa, seu PPGA, seus professores, para entender até que ponto essas outras bases regionais são relevantes ou não. Eu digo isso porque o Qualis vive mudando, né, e eu não sei de cabeça até onde que isso está valendo ou não, né. No caso da Emerald, sendo uma editora inglesa, na área de administração, management em geral, a gente usa muito o ABS, que é inglês, né, que é uma espécie de Qualis inglês, é uma grande referência. Eu sei que algumas universidades aqui no Brasil o utilizam, né, então também é uma outra referência muito boa. Então eu ficaria com essas três, Web of Science, Scopus e o ABS, que é uma ferramenta inglesa. E lógico, para nós aqui, o Qualis também é importante. Bem interessante. Na nossa área tem a SPEL, que abarca as revistas. Então, para quem é da área, tem o SPEL também, tem um fator de impacto, além do Cielo, que tem aqui no Brasil, né? Tem a Luana, que está fazendo mais uma pergunta. Tu poderia falar um pouco mais sobre quais, tu falou da gestão em saúde, que seria uma área forte da Emerald. Quais são as outras áreas mais fortes? Falar um pouquinho sobre elas. Claro. Joia. A Emerald é incrivelmente forte numa parte que é bem interessante, gestão de entornos construídos. Tudo que tem a ver com real estate, construções, a gente tem revistas muito boas. Tudo que tem a ver com operações, logística, qualidade. Muita gente da área de engenharia de produção publica na Emerald. Tudo que tem a ver com Lean, Total Quality Management, Six Sigma, essas coisas a gente tem também. Uma área muito forte na Emerald, que é uma área que é interessante, é a biblioteconomia. A gente tem algumas revistas muito tradicionais, ciência da informação, né? O pessoal da área de gestão do conhecimento gosta muito de uma revista da Emerald, que é o famoso JKM, o Journal of Knowledge Management. Eu tenho entendido, pelo comentário de muitos brasileiros, que é a principal revista na área, no mundo inteiro, né? Que mais? E, lógico, né, management em geral, a gente tem muita revista nessa área de tudo que tem a ver com business, negócios, administração. Uma outra área muito, muito forte na Emerald, duas áreas. Uma é recursos humanos, tem muitas revistas sobre estudos organizacionais, e qual que era a outra área que eu queria falar? A turismo e hospitalidade também, mas está me faltando alguma outra área que eu queria mencionar. Bom, eu vou lembrar, mas são basicamente essas áreas aí. São, acho que hoje, 300 revistas nós temos, mais ou menos, e tem várias outras revistas que, na verdade, nem são da Emerald, a gente faz uma parceria para publicar, que também são revistas de referência. Ok, não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Podem abrir o microfone também, enfim, no momento, fiquem à vontade. Se mais alguém tiver uma pergunta. Vandoeiro, eu preciso mandar a apresentação para você, né, para você distribuir para o pessoal.
Pode ser. Aí depois eu mando junto com a gravação da sua apresentação. Eu mando junto esses slides que você passou com os links que foram mencionados. Eu também tenho um arquivo Excel com as revistas e livros da Emerald com fator de impacto, índice de rejeição. Não sei se o pessoal tem interesse. Acredito que sim. Tem alguns que É. estão respondendo que sim com a cabeça. Tá bom. Pessoal, é R$100 para cada um. Não, brincadeira, eu mando pro eu mando pro Vandoir por e-mail, tá bom, gente? Sim, acho que o pessoal vai gostar muito. Não sei se Legal. tem alguma pergunta, alguém tem mais alguma questão, se o André quer complementar com mais alguma... Eu tenho uma curiosidade, na verdade. Tem revistas brasileiras, enfim, dentro dessas áreas que tu citou, indexadas que fazem parte do grupo Emerald, não sei se eu chamo assim, fazem parte do grupo, ou que são indexadas na Emerald. Tem. Hoje nós temos uma parceria com a USP, e nós publicamos 3 revistas deles, né? Uma é a RAUSP, Revista de Administração, outra é a REG, que é a revista de gestão, e a outra é a RAI, que mudou de nome, né? Virou International Innovation Management Journal. São 3 revistas deles, e a gente só publica. E eu acho importante, porque a Emerald, ela não põe o dedo na parte científica, porque a gente não entende, né? Quem entende são vocês. O que nós fazemos é formatar, dar qualidade, dar as ferramentas de submissão, que é o Scholar One, muitos de vocês devem conhecer, toda a expertise de publisher no sentido técnico, a gente dá, né, eles pagam esse serviço, e a gente publica e hospeda internacionalmente. Uma coisa muito legal que está acontecendo com essas revistas é que elas já não estão sendo... O Brasil já não é o principal leitor, então elas estão sendo muito lidas na Malásia, Ásia em geral, consome muitas revistas da Emerald, Inglaterra, aí depois acho que vem Brasil e alguns outros países, assim, então a internacionalização delas está acontecendo de uma maneira muito legal, assim, a gente conversa bastante, é bem bonito de ver, assim. Muito interessante também. E sobre esses serviços que tu comentou, eles são oferecidos de que forma pela Emerald de auxílio para publicação para os autores? Então, isso na verdade é para revista, né? Enquanto autor, qualquer autor pode publicar na Emerald, não tem custo nenhum, né? A não ser que você queira pagar. Aí, muita gente gosta de pagar para deixar o arquivo aberto, né? O artigo aberto. Aí você paga uma taxa para que o artigo fique no tal do Gold Open Access. Mas no nosso caso, no Brasil, como nós temos acesso via portal de periódicos, 99,9999% publica normalmente, sem nenhum custo, né? E depois deposita, isso é importante falar, depositar a versão pré-print no repositório institucional da universidade. Por que que isso é importante, pessoal? Se você pegar a sua versão pré-print e colocar um link para a versão final da Emerald no algoritmo de busca do Google, a sua versão final ela vai ser melhor ranqueada. Eu tenho até uma apresentação sobre isso, uma apresentação que a gente dá para editores de revistas, inclusive. Sempre orientar os autores a fazerem o depósito da versão pré-print do artigo nos repositórios da universidade. Isso é importante para que o seu artigo depois tenha um artigo oficial publicado pela revista, um resultado melhor nos rankings, como o Google, ferramentas de busca, né? Isso é bem importante. Interessante. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Aqui no chat, deixa eu ver, não tem mais nenhum comentário. Então, acho que eu vou finalizar. Não sei se o André quer contribuir com mais alguma questão, enfim. Só agradecer ao pessoal que falou aí do Internacional, Juventude, Chamovar, Operário Ferroviário. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Eu espero que tenha ajudado aí de alguma maneira, né? Se um de vocês aí conseguir utilizar essas dicas para ter mais sucesso, eu já fico muito feliz. E obrigado pelo convite, gente. Obrigado mesmo. Com certeza. Acho que o pessoal que comentou do ferroviário, vi que tem mais pessoas de outras áreas do país aí presentes. Acho que como esse ano o André falou no início, ele conseguiu participar do evento.
também a gente conseguiu alguns pontos positivos, né, se dá para chamar assim, dessa pandemia, que é essa questão de proximidade. Enfim, a gente conseguiu expandir o evento para para que outras pessoas do país participassem. Enfim, a comunicação chegou, então é bem interessante, e acho que assim a gente vai cumprindo com o nosso compromisso pela ciência, né. Então, agradecer mais uma vez ao André, e comunicar que depois, até a próxima semana, início da próxima semana, a gente vai estar disponibilizando para todos que participaram o link da gravação do vídeo, desculpa, da apresentação, e também o material que o André vai me encaminhar, a gente vai estar encaminhando para todos vocês. Muito obrigado a todos, e até mais. Depois segue a nossa programação, tem às 15h30 agora tem o workshop de dados qualitativos, e à noite tem a palestra e a sessão de abertura da amostra. Então, até mais. Muito obrigado. Valeu, obrigado, gente.